Olá, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo sobre aditivos alimentares, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de corantes, beleza? Passando aqui adiante, para a gente contextualizar, né? Os pigmentos dos alimentos, eles são instáveis, não são substâncias que têm uma estabilidade elevada, né? Diversos fatores contribuem para a desestabilização química desses pigmentos, o que leva a uma desestabilização da cor do produto. Dentre esses fatores, nós podemos citar a luz, o oxigênio, a presença de cátions metálicos, as variações de temperatura, sejam para cima, sejam para baixo, né? Tratamentos térmicos que exponham o alimento a aquecimentos prolongados ou não, e também resfriamentos e congelamentos, também podem ser responsáveis por degradar pigmentos, e variações de pH. Todos esses fatores fazem com que, em maior ou menor grau, a cor dos alimentos se modifique à medida que eles são processados e armazenados. Então, o uso de corantes, ele se faz necessário para remediar essa situação, né? Nós podemos encarar os corantes como tendo 4 finalidades principais. Uma delas é conferir novas cores aos alimentos, ou seja, um alimento que não possui coloração intensa e você quer que ele possua uma coloração intensa, ou quer mesmo alterar a cor, né? Algo esbranquiçado, você quer que se torne vermelho ou amarelo, a gente pode então utilizar corantes com esse fim. A gente pode também utilizar corantes para reforçar a cor natural dos alimentos. Como dito aqui agora há pouco, diversos fatores extrínsecos, luz, oxigênio, metais, temperatura, pH, acabam degradando essas substâncias que conferem cor aos alimentos, os pigmentos. Então, a adição de novos de corantes pode ter o objetivo de reforçar a cor natural, né? De restaurar um pouco essa cor que foi danificada com o tempo ou com o processamento. E nas duas situações, o objetivo disso é restituir a aparência original do alimento, e todos os 3 itens anteriores nos levam a um quarto, que é tornar o alimento visualmente mais atraente. Afinal de contas, chega a ser clichê nós falarmos, né, que o primeiro contato sensorial de um consumidor com o alimento é pela visão, né? Então, as primeiras impressões, a construção ou não do desejo por aquele produto, ela será grandemente ditado pela visão, porque é o primeiro meio de contato sensorial que nós estabelecemos com os produtos. Tá joia? Dito isso, nós então podemos definir formalmente corantes como sendo substâncias ou misturas de substâncias que são adicionadas a alimentos e bebidas, com finalidade de intensificar a coloração própria do produto ou de conferir cor àqueles que têm uma cor muito tênue ou não têm uma cor. Me embananei um pouquinho, como eu não vou editar, peço desculpas. Como dizer, que não tem uma cor muito pronunciada, né? Então, a gente pode lançar mão dos corantes para essas duas finalidades. Vale ressaltar, nunca é demais, apesar de que é algo que vocês sabem, que as indústrias que processam alimentos e utilizam corantes, elas devem respeitar os percentuais máximos que estão estabelecidos na legislação vigente. Sobre a legislação de aditivos, nós já comentamos anteriormente, né? E, além disso, é obrigatório informar no rótulo do produto
a presença de corantes adicionados, certo? Então, muito bem. Dando prosseguimento, eu acho que não é demais nós recapitularmos um pouquinho sobre a fisiologia da percepção da cor, já que nós dissemos que o sentido da visão tem um papel muito importante, como sendo a primeira percepção que as pessoas têm dos produtos, não só dos produtos alimentícios, mas de qualquer produto de consumo de maneira geral, e que vai ter um papel muito importante na, em suscitar ou não o desejo de consumo, né? Vamos entender aqui, na verdade não vamos recapitular, porque eu sei que vocês entendem isso, como é a percepção de cor, como que nós percebemos a cor. Para começar, eu quero que vocês observem essa ilustração aqui bastante lúdica do espectro eletromagnético, certo? Em que nós temos aqui os tipos de radiação associados às diferentes faixas de comprimento de onda. Nós temos comprimentos de onda muito baixinhos, ou seja, frequências elevadas, né? Que estão associadas a raios gama, radiação gama, raio-x. À medida que o comprimento de onda vai aumentando, ou seja, a frequência da onda vai caindo, nós andamos aqui para o ultravioleta, chegamos numa faixa aqui que é a luz visível. Essa faixa da luz visível aqui constitui, na verdade, uma porção muito estreita do espectro eletromagnético. Varia algo entre 300 e 700 nanômetros aproximadamente, tá? Todas as cores que nós enxergamos correspondem, cada uma delas correspondem a um comprimento de onda dentro desse pequeno intervalo. Se nós aumentamos o comprimento de onda, nós vamos ter o infravermelho, micro-ondas, as ondas de rádio e assim por diante. Ok? Agora, especificamente dentro daquela faixinha que compreende, né, a luz visível, nós vemos aqui que as cores correspondem a comprimentos de onda aproximados bem distintos, indo do azul, que está por volta de 400 nanômetros, certo? Progressivamente a gente vai andando aqui do azul para o verde, para o amarelo, para o laranja, para o vermelho. O vermelho já está na faixa de 700 nanômetros, né? Então, como que nós percebemos as cores? Essas ondas eletromagnéticas, né? Se todos esses comprimentos de onda estiverem misturados, né? Se houver feixes de ondas com todos esses comprimentos, nós vamos perceber uma mistura branca, né? Se tiverem feixes de comprimentos de ondas específicos, nós vamos perceber a cor correspondente, tá? Se a gente olhar agora dentro do olho, o que que acontece? Lá na nossa retina tem células especializadas em captar o estímulo da luz, são basicamente os cones e os bastonetes. Os cones a gente tem de 3 tipos, certo? Eles captam, nós temos cones que captam a luz azul, a luz verde e a coloração de luz vermelha, né? As demais são obtidas por meio de misturas ponderadas dessas 3 cores. Os bastonetes, eles captam formas e a iluminação geral, né? Nós formaríamos apenas imagens com formas e, no máximo, em tons de cinza, se nós não tivéssemos os cones. E a complexidade disso tudo, né, não para aqui. Ao ser estimulada a retina, há toda uma cascata de eventos bioquímicos nos nervos ópticos que são lidos no córtex cerebral, né, que na parte posterior, responsável pela visão, tá perto da nuca, e que nos devolve aquilo como um estímulo visual, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui na transdução do sinal, porque aí eu acho que fugiria bastante do nosso objetivo hoje,
mas eu, por outro lado, acho que é bacana apresentar para vocês um pouquinho da fisiologia sensorial, né, que nos faz perceber as cores e com isso, né, a cor como um componente da aparência, tá bom? Por falar nisso, aparência e cor e percepção sensorial, né, estão intimamente ligadas. Todos esses itens, eles afetam sobremaneira a maneira como o nosso desejo pelo produto ou a nossa repulsa por ele são atiçados, vamos dizer assim. Olha esses dois exemplos, um bolo do Mickey feito de uma maneira bem caprichada e um bolo aqui supostamente do Mickey também, mas que, né, tá um pouco deformado para a gente ser um pouco gentil com o pobre desenho. Aí eu te pergunto, qual deles te provoca uma atratividade maior? Qual dos dois você preferiria comprar pelo mesmo preço? Um pedaço de qual deles você gostaria de consumir, né? Tenho quase certeza que todos vocês responderam que é o primeiro, porque a aparência dele é mais sóbria, mais limpa, mais fiel ao personagem que você conhece, mais caprichada, então ele suscita o seu desejo de consumo, né? Se você olha as cenouras aqui embaixo também, né? À esquerda foram colocadas cenouras de cor bastante intensa, de laranja intenso, sem manchas, né? De formato relativamente uniforme, ao passo que à direita nós temos cenouras de coloração de um laranja bastante desgastado, vamos dizer assim, além de formatos irregulares, e que está nos lembrando uma aparência de algo estragado, podre, não muito próprio para consumo. Acho que é muito provável que seja unânime que as pessoas prefiram as cenouras da esquerda. É claro que aqui nós estamos julgando a aparência como um todo, mas eu quero que vocês observem que a cor é um desses componentes da aparência que é decisivo no nosso desejo, na nossa atração por um produto, né? Isso tudo, então, se alia ao que nós começamos a apresentar no iniciozinho dessa apresentação e justifica, né, o uso de corantes com a finalidade de manter ou reforçar essa componente da aparência que é tão fundamental, que é a cor. Joia? Beleza. Vamos dar prosseguimento? Já que nós estamos falando da importância dos corantes, aqui eu tenho um quadro que mostra a classificação dos corantes, dos 5 tipos de corante que podem ser utilizados em produtos alimentícios, de acordo com o Conselho Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, que é de 1977, mas que é uma classificação que as legislações mais recentes continuam adotando, tá? Nós podemos classificar os corantes em orgânicos naturais, orgânicos sintéticos, inorgânicos e os caramelos. Nós vamos nos ater aqui, nos nossos exemplos, nos orgânicos naturais e orgânicos sintéticos, por serem aqueles mais comumente utilizados em produtos lácteos, né, que são o nosso foco aqui nessa disciplina. Isso não significa que os demais não sejam importantes, apenas é que eles não são foco para nós hoje, tá? Os inorgânicos, a gente poderia citar como exemplo o óxido de titânio, que é um corante branco, utilizado muito em panificação, né? Aquele pozinho branco em cima do pão doce, é óxido de titânio, por exemplo. Os caramelos são obtidos por aquecimento de açúcares, né? Dependendo das substâncias que nós acrescentamos,
substância, se a gente coloca amônia junto ou coloca sulfito junto, nós vamos ter diferentes caramelos, e a autorização de uso deles em diferentes alimentos é controlada pela legislação, tá? Nós vamos nos ater aqui aos orgânicos naturais e os orgânicos sintéticos. Dentre os orgânicos naturais, nós vamos destacar as clorofilas, os carotenoides, as antocianinas, as betalainas e o carmim de cochonilha, não podemos esquecer, né? De origem animal. E vamos citar alguns exemplos de corantes sintéticos também, né? Porque apesar de nós termos uma variedade de corantes de origem natural grande, a aplicação desses corantes tem limitações, porque eles costumam apresentar também instabilidade muito grande a algumas condições de processamento e armazenamento, fazendo-se necessário o uso de substâncias mais estáveis, né? Essa característica de estabilidade a gente obtém com os corantes sintéticos. Existe uma diferenciação aqui no quadro de falar que ele é artificial ou orgânico sintético idêntico ao natural. A única diferença é que existem alguns corantes que não existem na natureza, certo? São quimicamente produzidos, esses são tidos como artificiais. Mas existem outros que, apesar de existirem na natureza, nós podemos fabricá-los in vitro, né, idênticos àqueles que existem na natureza. Eles não são naturais, eles são sintéticos, porque nós tivemos que sintetizá-los, mas nós não podemos considerá-los como sendo natural, apesar de serem idênticos àqueles que seriam extraídos de fontes naturais, né? Por quê? Porque nós tivemos que sintetizá-los, é uma resposta óbvia, né? Então vamos lá, vamos partir para alguns exemplos, que eu acho que aí vai ficar mais colorido e mais interessante esse videozinho. Clorofilas. Clorofilas são extraídas das plantas. É o composto que dá cor verde aos vegetais e podem ser extraídos de quaisquer vegetais de coloração verde que não apresentem outros problemas para consumo humano, como toxicantes, etc. Tá? Quimicamente falando, é uma estrutura macrocíclica, ou seja, né, nós temos aqui ciclos, um esqueleto carbônico cíclico, né, composto de vários anéis, complexando um íon de magnésio 2+, né, esses 4 anéis pirrólicos aqui, tá? E uma cadeia hidrofóbica. Isso aqui é típico de clorofilas de plantas. Nós vamos ver aqui no próximo slide que clorofilas produzidas por algas e cianobactérias podem não ter essa cauda hidrofóbica aqui, tá bom? Dependendo de algumas variações estruturais, né, algumas diferenças nessa estrutura básica aqui das clorofilas, elas são classificadas, então, em clorofila A e clorofila B, são os dois tipos que nós encontramos em plantas, né, no reino vegetal, de maneira geral, tá? As clorofilas C1, C2 e C3, elas são típicas de algas, certo? E reparem que a grande diferença aqui é a ausência dessa longa cauda hidrofóbica, né? Nós temos ainda aqui as clorofilas D e F, que são típicas de cianobactérias, tá bom? O que nós vamos ter, então, como clorofila para uso em alimentos? Será basicamente clorofilas A e B, porque nós vamos extrair de vegetais, né? Então, tá. Em alimentos, a gente obtém clorofila, veja que esse pozinho verde, isso é clorofila. Como que nós extraímos isso? Nós maceramos as folhas, né? Nós extraímos com solventes orgânicos, porque, vou voltar no slide anterior, repare que essa cadeia carbônica, aqui, hidrocarbônica, relativamente longa, confere
uma apolaridade considerável à molécula, apesar da parte pirrólica ser bastante polar ainda, né? Fazendo com que as clorofilas A e B não sejam solúveis em água. Felizmente, senão elas não se estruturariam, né, dentro dos cloroplastos, nas células das plantas, para cumprir sua função biológica, né? Uma vez extraída com solventes orgânicos, comumente etanol, acetona e éter, depois da extração, a mistura solvente mais clorofila liofilizada, né, sublimando, então, o solvente, restando a clorofila em pó. Na codificação internacional, as clorofilas recebem o código de INS 140, tá? Vocês podem ouvir falar de clorofilinas também. É muito comum o uso de clorofilinas. São derivados da clorofila, em que a gente faz duas coisas aqui, né? A gente transforma os grupamentos ácido carboxílico em sais de sódio, ok? E o magnésio é substituído por um cobre. Isso aqui faz com que a intensidade da cor verde seja muito mais pronunciada, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de ver, fazer ou acompanhar a fabricação de um doce de figo em um tacho de cobre, por exemplo, vocês vão notar que ele sai com um verde muito bonito, muito intenso. Isso acontece porque cátions de cobre que migram do tacho para o figo, né, substituem os magnésios e geram esse complexo que tem uma coloração verde mais vívida, mais acentuada, tá bom? As clorofilinas são utilizadas em alguns queijos, né, principalmente queijos que durante a fabricação ficam amarelados, mas que são queijos que desejamos que sejam mais esbranquiçados. Então, eles atenuam, as clorofilas e as clorofilinas atenuam aquela coloração amarelada de alguns queijos e realçam o branco. Não necessariamente nós vamos utilizar concentrações enormes até que o queijo se torne verde, não é isso, né? Que ela vai contrabalancear o amarelo e de modo que nós tenhamos uma percepção de um queijo mais claro, mais branco. Então, atenua a coloração amarelada em alguns queijos. Beleza? Passando, então, para os próximos exemplos, nós temos os carotenoides e as xantofilas, né? Aqui, eu não vou ler para vocês, nós temos aqui a definição química, né? Podemos encarar como se fossem polímeros derivados do isopreno, que é essa estrutura aqui, de 5 carbonos, contendo duas duplas ligações conjugadas, né? Dupla, simples, dupla, isso é conjugado. A função biológica dos carotenoides, nós vamos ver exemplos aqui, alguns slides, é auxiliar a planta a realizar a fotossíntese. Apesar de que a molécula crucial para a fotossíntese é a clorofila, as plantas necessitam de pigmentos, né, com outras colorações que protejam os tecidos vegetais de radiações que não serão utilizadas para conversão de energia. Além disso, né, eles vão atuar como antioxidantes quando espécies radicalares de oxigênio, né, que na sigla em inglês recebe o acrônimo ROS, isso aqui é espécies reativas de oxigênio, reagem com essas moléculas, então protegendo a clorofila para que a clorofila possa executar o papel biológico dela, que é captar energia solar e transformar em energia bioquímica para a planta, né? Acho que da agora em diante é importante que nós saibamos diferenciar carotenoides de xantofilas, porque não raro as pessoas agrupam essas
esses dois termos como se eles se referissem exatamente à mesma coisa, mas existem diferenças. Os carotenoides, eles serão hidrocarbonetos, eles serão realmente constituídos apenas de carbono e hidrogênio, ao passo que as xantofilas, elas possuirão oxigênio na estrutura, sejam hidroxilas, carbonilas, carboxilas, nós veremos uns exemplos aqui, tá? Mas o fato é que nós precisamos ter isso aqui em mente, tá bom? São as moléculas de carotenoides e xantofilas, ambos os grupos são moléculas de coloração amarelada, alaranjada, tá? Quimicamente falando, carotenoides são hidrocarbonetos, xantofilas não. Xantofilas carregam funções orgânicas oxigenadas na sua estrutura. Exemplos? Olha só que legal. Nós temos o licopeno do tomate, né? O alfa-caroteno da cenoura. Repare que são hidrocarbonetos, são xantofilas. Luteína, que a gente encontra bastante na gema do ovo. Repare que nós temos aqui, ó, hidroxilas alcoólicas, né? Tá ligado em um carbono terciário, perdão, em um carbono sp3, me desculpem, tá? Isso aqui então, é uma xantofila. A zeaxantina do milho, igualmente, é uma xantofila, ok? Qual que seria a diferença fundamental, né? Perdão, eu já respondi a essa questão. Como que aparece um carotenoide na gema do ovo, professor? Você poderia me perguntar. Perdão. Na verdade, não há biossíntese pelas aves de carotenoides, isso vem da alimentação delas, né? E o ovo também tem muitos fosfolipídios, que são moléculas de polaridade muito baixa. Os carotenoides e xantofilas também são moléculas muito pouco polares, são muito apolares, né? Então, elas se agrupam facilmente com os fosfolipídios. Luteína, aliás, está associado o consumo de luteína, né, à proteção da retina, própria proteção da retina, tá? De uma doença que se chama degeneração macular, que é as pessoas vão perdendo a visão central, né, progressivamente, vai restando apenas a visão periférica. Isso é uma coisa, então, muito triste, é uma espécie de cegueira que começa do centro e vai abrindo um círculo, né? Então, proteger a retina, o consumo regular, também não exagerado, como veremos, que o exagero pode dar problemas. Um consumo regular de alimentos ricos em carotenoides pode ajudar a prevenir esse tipo de doença, tá bom? Ou seja, nós estamos falando aqui já de bioatividades dos compostos, né? Que, em princípio, nós estamos trazendo à tona por causa da coloração que eles conferem, não podemos perder isso de vista, né? Queria pegar agora 2 exemplos com vocês específicos, tá? De moléculas que nós podemos enquadrar dentro de carotenoides e xantofilas. Essa aqui primeiro é uma xantofila, que é a curcumina, tá bom? Que ou a principal substância contida no condimento que nós conhecemos aí largamente como açafrão, né? De onde é extraído isso? Das raízes tuberosas de uma planta que se chama curcuma longa, o açafrão, tá bom? É uma xantofila, né, que tem as extremidades aromáticas, e observe que ela tem diversas funções orgânicas aqui, ó, fenol, cetona, éter, né, enol, isso aqui tem um equilíbrio químico, né, com a forma cetônica também, é uma função instável, mas não vem ao caso agora. Além dela ser um corante de coloração amarelo, capaz de conferir uma coloração amarelada bastante intensa, né? Quem nunca lidou com açafrão na cozinha, né? E não ficou com os dedos manchados de amarelo por um tempo, tem um flavor característico. Ela não é utilizada apenas como corante, mas também como um aromatizante, né? Um flavorizante.
Como é de se esperar desse tipo de moléculas, a solubilidade em meios aquosos é muito baixa. Então, a incorporação em produtos como molhos e sorvetes se faz na fase oleosa ou então nas blendas de emulsificantes durante o processo de elaboração dos produtos, né? Aí nós entramos aí, ó, nós esbarramos, né, na concepção de um fluxograma, em que momento adicionar uma determinada molécula, né? Nós temos que olhar se ela é mais afim da fase aquosa ou da fase oleosa de um alimento que terá os dois tipos de compostos para adicionar dentro da fase pela qual ela tenha mais afinidade. São moléculas, então, que serão mais bem empregadas, mais bem exploradas tecnologicamente, se misturadas em óleos e em outros compostos apolares que, porventura, constituam formulações alimentícias. Certinho? Outro parzinho de moléculas bastante importante no contexto de corantes, nós não podemos deixar de falar, que é o corante extraído do urucum, que é formado principalmente por duas moléculas, a bixina, essa primeira, né, e a norbixina, que é essa segunda. Repare que a diferença é que apenas aqui no grupo carboxílico da norbixina, as extremidades estão na formato carboxílico, essa daqui na bixina está com uma das extremidades metilada, tá bom? Por causa disso, ela é ainda mais apolar que a norbixina, né? Falamos aqui da fonte, então, essas sementes do urucum, tá? Pela razão que eu acabei de explicar, a norbixina é mais solúvel em água que a bixina, né? E a utilização desses corantes aqui é muito comum em margarinas. Claro que nós não colocamos concentrações desse corante em margarina até a margarina ficar vermelha, né? Nós colocamos concentrações muito baixas para ela adquirir uma coloração ligeiramente amarelada. Queijos, contrariamente àqueles queijos que nós queríamos mais brancos, então nós usávamos clorofilas. Aqueles queijos que nós queremos mais amarelados, podemos usar bixina, norbixina, né, o extrato de urucum. E até em produtos cárneos, para intensificar a cor de salsichas, sem ter que mexer com o estado de oxidação do ferro, né, da hemoglobina, que, aliás, daria até um capítulo à parte sobre a coloração que nós podemos explorar a partir dos complexantes do ferro, nós nem vamos tratar aqui, né? Nós podemos usar urucum em salsichas. Não só podemos, como se vocês começarem a observar os rótulos, vocês vão ver que comumente aparece na formulação de salsichas. Beleza? Então, prosseguindo aqui. Ainda, fazendo agora um apanhado maior sobre os carotenoides e as xantofilas, eles correspondem ao INS 100, que, se eu não me engano, eu quero que vocês confiram, por favor, é a própria curcumina, né? E os demais são subvariantes do INS 160 e INS 161. Repare que esse código vai ter INS 160, 1 em romanos, 2 em romanos, 3 em romanos, minúsculo, tá? E aí vai ter vários tipos de carotenoides e xantofilas colocados dentro desses dois códigos aqui. Esses compostos, apesar de terem uma coloração amarelo ou alaranjada bonita, né, essa coloração não é muito estável, certo? Como essas moléculas se oxidam muito facilmente, né, principalmente na presença de oxigênio, elas acabam alterando a cor. A cor torna-se progressivamente menos intensa, né? Apesar de que elas são moderadamente estáveis a tratamentos térmicos, né? Como eu havia comentado com vocês no começo, a grande maioria dos corantes naturais não é completamente estável. Eles são úteis, têm que ser utilizados, principalmente porque, além de conferir cor, muitos deles têm atividades biológicas benéficas, mas, infelizmente,
eles não são aquelas moléculas super estáveis a todas as condições. É por isso que ainda existe a necessidade de utilização de corantes artificiais, sintéticos, que nós exemplificaremos ao final, tá bom? Retornando aqui, né, sobre carotenoides, olha só, importantíssimo, o caroteno, o beta-caroteno é um precursor da vitamina A em seres humanos, né? Então, a partir dessa substância, uma vez ingerido, nosso organismo tem a capacidade de biosintetizar a vitamina A. Vitamina A está diretamente relacionada à qualidade da visão, proteção do olho e também aos processos de queratinização na pele, né? Então, a vitamina A é a se consumir com moderação. O excesso de vitamina A pode fazer mal à pele, pode levar ao excesso de queratinização, que leva ao engrossamento da pele, ao aparecimento de queratoses, né, que são essas espículazinhas que muita gente, eu, por exemplo, tem nos braços, né, que é indesejável, tá bom? Lembrando também que ácido retinóico, que é um cosmético utilizado exatamente para combater esse tipo de, de problema dermatológico, também por sua vez, um derivado da vitamina A, né? Como eu havia dito, então, proteção da retina, né? E prevenção, então, de fotossensibilidade, controle de queratoses. E eu achei interessante porque, apesar de não ter achado a referência, eu li no livro que eu estou usando para atualizar essas aulas, aqui no caso foi o livro do Feynman, que alguns estudos estão correlacionando um consumo moderado de carotenoides à melhora cognitiva em crianças, né? Isso aí é novo ainda, tem que ser ainda estudado de maneira mais controlada, com grupos mais controlados, né? Com estudos duplo cego, com placebo, para se comprovar, mas parece haver evidências de que há melhoras até no que diz respeito à cognição em crianças. Então, talvez em um futuro próximo nós tenhamos novidades a esse respeito, né? Em síntese, estamos falando de corantes, mas repare que a maioria deles, os de origem natural, são moléculas que possuem bioatividade também, para além da importância tecnológica por permitirem controlar, reforçar ou mudar a cor, eles são compostos bioativos e suas bioatividades podem ser benéficas, se bem exploradas. Prosseguindo, antocianinas. Na realidade, para ser muito sincero, direto e começar ao ponto, quando nós olharmos essa estrutura aqui, esse esqueleto que tem 2 ciclos de carbônicos condensados, né, um com 6 carbonos, um com 3, ligados a um terceiro com 6, por isso que nós chamamos aqui de C6, C3, C6, é a fórmula geral aqui desse tipo de composto. As antocianinas necessitam que um desses substituintes aqui, R1 a R7, seja um açúcar, tá joia? Se não houver um açúcar aqui, tá? Uma glicose, uma raminose, uma arabinose, essa substância, essa forma aglicona que a gente fala, se chama antocianidina, né? Queria deixar isso claro, que nós vamos utilizar o termo antocianina, mas o que nós estaremos vendo aqui é a forma sem os açúcares, né? Então, são as antocianidinas, tá bom? Elas todas têm esse esqueleto geral aqui. Um ciclo aromático de 6 carbonos, condensado com um heterociclo com oxigênio aqui, né? Constituído, então, de mais 3 carbonos, 1, 2, 3, e ligados a um terceiro ciclo aromático também, tá? De 6 carbonos.
O que muda de uma antocianidina para outra, né? É quem são esses ligantes de R1 a R7. Nós vamos dar alguns exemplos aqui no próximo slide ou daqui a 1 ou 2 slides, tá bom? Vale também, antes da gente passar para esses exemplos, dizer que esses compostos são metabólitos secundários de vegetais, são produzidos por plantas com função fotoprotetiva ou antioxidante, para também espantar insetos, né? E são muito comumente encontrados em frutos vermelhos, frutos e muitas flores, vermelhos, roxos, né? E rosa. Como aqui, ó, cereja, mirtilho, amora, framboesa, morango. Essa coloração típica dessas frutas é devido à presença de antocianinas e antocianidinas, né? Então, eu falei para vocês aqui que o que muda de uma para outra, né, é quem são os grupamentos substituintes aqui. Nessa tabela, nós temos alguns poucos exemplos. Acho que existem muitas centenas de antocianidinas reportadas, mas aqui, se você quiser depois fazer um joguinho aqui de substituir, ó, o R1 por um H, por um hidrogênio, o R2 por uma hidroxila, o R3 por um outro hidrogênio, e assim por diante, quando você terminar, você vai ter a aurantinidina, né? Se você substituir os grupamentos R1 a R7 pelos grupamentos que estão colocados nessa linha aqui, você vai ter cianidina, né? E assim, o composto obtido pela substituição de todo mundo por OH, menos o R6 aqui, que seria um hidrogênio, seria delfinidina, e por aí vai, tá bom? Esses compostos aqui, cianidina tem coloração vermelha, né? Coloquei um asterisco aqui, porque essa coloração é a coloração dela dentro do ambiente biológico. As antocianinas e antocianidinas têm a coloração extremamente variável em função do pH, sabe? A gente pode, em função de alterações do pH, você pode fazer a mesma antocianina, ficar amarela, azul, roxa, vermelha, tá? Então, eu coloquei um asterisco aqui em coloração, para vocês lembrarem que essa é a coloração no ambiente da fruta, ou da flor, ou da folha, de onde ela foi tirada. Se você colocar essa substância em um meio que tem um pH diferente, ou que permita que ela se complexe com cátions metálicos, essa também é outro fator de mudança de cor dessa classe de substâncias, essa coloração pode mudar, tá joia? Agora, na natureza, a pelargonidina é alaranjada, a malvidina é violeta, a peonidina é púrpura e a petonidina é violeta também, né? Isso aqui são apenas alguns exemplos. Nós vamos utilizar essas substâncias puras? Não, geralmente em uma fruta, em uma flor, né, nas fontes naturais, existem mais de uma. A gente, então, extrai um pool, um conjunto, um extrato. Geralmente, uma delas predomina em uma determinada fruta, né? A gente sabe, por exemplo, que na casca da jabuticaba, a gente tem a cianidina 3-glicosídeo, é a antocianina predominante, mas não significa que seja a única, né? Nós temos proporções menores de outras antocianinas e antocianidinas lá dentro. Qualquer extrato antociânico de origem vegetal comestível, né? Aqui eu estou, nessas ilustrações, vocês veem um extraído de mirtilho e um extraído de amora. As colorações são ligeiramente, são tons do espectro do vermelho, né, com alguma diferença. São chamados extratos antociânicos e são agrupados, todos eles, como INS 163, na codificação dos aditivos, tá? Repito, porque é muito importante, que esses compostos têm uma instabilidade química e, portanto, de cor muito grande. Há muitos fatores extrínsecos, como luz, calor, oxigênio,
e destaco o pH e a presença de cátions metálicos, né? São dois fatores que podem ocasionar mudanças estruturais nas moléculas das antocianidinas e, por isso, levar à mudança de cor, certo? Então, a cor das antocianinas são instáveis, né? Nós temos que nos assegurar de que não haverá complexação de cátions metálicos, como ferro, que é muito comum em alguns alimentos, né? Nem alterações consideráveis de pH, para que a cor se mantenha. Além disso, como eu havia dito, né, não raro essas substâncias coloridas têm atividade biológica. As antocianinas são potentes antioxidantes in vitro, podem ser usadas também, por que não, como antioxidantes, né, para controlar reações de oxidação, e existem diversos indicativos de que as bioatividades dessas substâncias são numerosas. Há estudos falando que elas ajudam a controlar o aparecimento de câncer, que elas podem exercer atividade anti-inflamatória, que elas podem exercer atividade antioxidante também em vivo, não apenas in vitro, né? Mas as comprovações científicas ainda são controversas, né? Não se trata de um efeito agudo, né? Ou seja, quando eu digo que uma antocianina tem atividade antitumoral, não significa que ela serve de quimioterapia contra um câncer. Significa que o consumo prolongado de antocianinas, de alimentos ricos em antocianinas, durante um certo tempo, reduz o risco de que a pessoa venha a desenvolver um determinado tipo de câncer. Tudo tem que ser modulado, né? Nós não estamos falando aqui de armas nem de medicamentos. Nós estamos falando de substâncias que podem ter alguma ação biológica, que existem evidências de que elas tenham essas ações biológicas. Mas os próprios estudos que se dedicam a essas substâncias, por vezes chegam a resultados contraditórios. Alguns chegam à conclusão de que essas atividades são placebo, né? Então, é importante, em resumo, é importante que nós saibamos que existe essa possibilidade de que elas tenham essas atividades biológicas, mas nós temos que tomar isso com precaução, né? Não se bateu o martelo ainda, cientificamente falando. Os estudos ainda são controversos, né? A ciência, a esse respeito, ainda está caminhando, tá bom? Vamos prosseguir aqui, porque nos interessa os corantes, né? Próxima classe, betalaínas. Betalaínas são compostos também heterocíclicos, porque nós vemos aqui que tem um esqueleto com cadeia cíclica, né? E o heteroátomo é o nitrogênio, diferente do que acontecia nas antocianinas, que eram compostos apenas de carbono, oxigênio e hidrogênio. As betalaínas possuem nitrogênio, né? São também compostos que vão conferir aos vegetais tonalidade de vermelho, tá? Elas não são tão comuns quanto as antocianinas, ok? Onde nós vamos encontrar as betalaínas? Nós vamos encontrar na beterraba. A cor vermelha da beterraba, ela vem de uma betalaína chamada betanina, que é o aditivo INS 162, tá? Aquelas florzinhas que a gente, não sei se vocês tiveram isso na infância, a gente arrancava a coitadinha da flor, arrancava o miolinho dela e utilizava de cornetinha, né? Elas são chamadas de maravilha e o gênero é mirabilis. Essa coloração avermelhada delas também é devido a betalaínas isômeras, perdão, elas não são isômeras. Nós temos aqui uma amida e um ácido carboxílico, essa é a diferença, né? A mistura das duas, que são chamadas vulgaxantinas, tá? Ainda tem o amaranto, que é um pseudo-cereal,
que vocês provavelmente conhecem. As flores do amaranto são vermelhas e são devidos a betalainas também. Importante, antes de qualquer coisa aqui, ó, um vegetal não terá antocianina e betalaína, tá? A produção de um exclui a produção do outro. O vegetal que é vermelho por conter algum tipo de betalaína não conterá antocianina e vice-versa, tá bom? A gente citou como exemplo ali a betanina, né? Nós temos aqui até a foto da betanina extraída do pó, em pó, extraída da beterraba, é o ingrediente, é o aditivo, perdão, INS 162, são mais hidrossolúveis do que as antocianinas, e se as antocianinas têm a cor mais estável em pH em 3 e 4, ou seja, são mais adequadas para alimentos mais ácidos, né? A cor das betalainas é mais estável em pHs um pouco maiores, entre 4 e 7. Então, mais interessante para alimentos menos ácidos. Também são muito instáveis à luz e ao oxigênio quando são submetidas a altas temperaturas. Por isso, uma utilização muito difundida de betalainas é na formulação de sorvetes. Sorvetes vão ficar guardados no escuro, né, em temperaturas de congelamento, né? Então, isso protege a degradação protege contra a degradação das betalainas se elas forem utilizadas como corantes em sorvetes, né? E diversos corantes, diversos sabores de sorvetes vão requerer corante vermelho, do morango, passando pela amora, pela cereja, por aí vai, né? Então, a falta de aplicação é o que não haverá. Tá joia? Estamos aqui caminhando, então, ó. Agora, todos esses que nós falamos são de origem vegetal, né? Tem um corante muito importante, também vermelho, tá? Que é o carmim de cochonilha, que é o aditivo INS 120. A cochonilha é esse besourinho aqui, ó, esse inseto. Aqui nós temos um montão deles acumulados. Aqui a gente está vendo um só um pouquinho maior. E quando ele é esmagado, né, a fêmea dele é esmagada, nós temos essa gosminha vermelha aqui, certo? Isso aqui então, são as vísceras todas desse inseto, tá? E é interessante, né, por ser de um inseto, a gente começa já a olhar com um certo nojo, mas não existe razão nenhuma para isso, tá? A substância que confere a cor às vísceras desse inseto é o ácido carmínico, a estrutura está aqui, tá bom? Mostrada aqui para vocês, a estrutura molecular, que é solúvel em meios aquosos com pH maior que 3,5, ou seja, a não ser utilizado em alimentos muito ácidos também, né? E o que é interessante é que, contrariamente a antocianinas e betalainas, que são outras opções de corantes naturais de colorações avermelhadas e similares, o carmim de cochonilha possui uma boa estabilidade ao calor, à exposição prolongada à luz e na presença de sulfitos. Nós veremos em uma aula adiante que sulfitos são conservantes frequentemente utilizados, né? Então é importante que avaliar também a estabilidade de outros aditivos na presença de sulfitos, porque os aditivos podem interagir entre si. Bom, aplicação. Queijos do tipo Petit Suisse, o danoninho, né? Essa coloração do danoninho, dos recheios de biscoito, de muitos sorvetes, tá? E das gelatinas, é o carmim de cochonilha. E mais ainda, né? É um corante, do ponto de vista toxicológico, muito seguro, tá? De modo que é um dos poucos autorizados para alimentos destinados a bebês, né? Então, por isso que ele é o corante clássico do danoninho, tá? A gente não vai esquecer disso mais, né? E você vai poder dizer para as pessoas que têm nojo de inseto que elas já consomem, entre aspas, a gosma de um inseto, que é o corante vermelho da cochonilha, em tudo que ela come aí de sabor artificial morango, né? Biscoito, gelatina, sorvete, danoninho, outros iogurtes, né? Desde que o pH não seja menor do que 3,5, tá bom? Por fim, pessoal,
Acho que nós podemos encaminhar para o fim aqui, tentando trazer alguns exemplos de corantes artificiais, tá? Nós vimos que existem opções de corantes naturais, com diferentes fontes, diferentes propriedades, diferentes aplicações, e muitos deles, inclusive, com atividades biológicas potencialmente benéficas, né? Apesar disso, a maioria deles tem o problema da baixa estabilidade a fatores extrínsecos durante o processamento e o armazenamento. Ou ainda sendo mais específico, né, variações grandes de pH, exposição prolongada à luz e a temperaturas elevadas podem levar à degradação daquelas moléculas e, por conseguinte, da cor do alimento, né? E aí elas perdem o propósito, já que elas foram adicionadas exatamente para reforçar a cor. Então, não é incomum que nós lancemos mão ou de corantes artificiais ou de misturas de corantes artificiais com corantes naturais, né? Com blendas, com uma determinada proporção de um e de outro. Que vantagens tecnológicas os artificiais têm? Primeiro, tem uma ampla gama de cores. Nós veremos aqui que tem para todos os gostos, vários tons de vermelho, de amarelo, de laranja, de azul, de verde, né? Contrariamente aos naturais, eles são moléculas estáveis que não vão alterar sua cor quando expostos longamente à luz, ao oxigênio e a temperaturas elevadas. Também não vão provocar heterogeneidade na coloração, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem um pote de sorvete que ficou parcialmente, né, ele está dentro de uma daqueles congeladores que tem a porta de vidro, e por azar, ali em algum momento do dia, bate sol, e a pontinha de um pote de sorvete que você colocou ali recebe sol durante uma semana, entre, sei lá, 2 e 5 da tarde. Então, pode ser que só aquele local ali sofra degradação de cor, se o corante utilizado não for estável à luz. E a hora que você abrir, então, o pote, você tem um alimento que não tem uniformidade na coloração. Uma porção dele ficou desbotada e a outra com coloração mais intensa, né? Isso não aconteceria com corantes sintéticos. E um outro problema dos corantes naturais, e que não é pelo fato deles serem corantes, mas é pelo fato deles serem matérias-primas biológicas, é a possibilidade de vir contaminantes microbiológicos, né? Durante os processos de extração, que não podem envolver temperaturas elevadas, nem exposição prolongada a solventes tóxicos, né? Acabam vindo com alguma contaminação microbiana, ou podem ser substrato para o crescimento de micro-organismos posterior ao processo de obtenção, que contaminou aquele material depois. Então, eles podem sofrer ação de micro-organismos, né? O que não é o caso dos corantes artificiais, tá? Aqueles que são liberados para uso humano, para consumo humano, têm as concentrações rigorosamente controladas pela legislação. Lembrando que aqui no país é a Anvisa, e também repetindo que sobre as RDCs nós já falamos em outra videoaula, tá? Quimicamente falando, nós teremos aqui, ó, quatro grupos de substâncias que são utilizadas como corantes artificiais, tá? Os trifenilmetanos, os azocorantes, azo é esse grupo N-dupla-N, nós vamos ver aqui nos exemplos, xantenos e indigoides, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui? Olha só. Tartrazina é um dos mais controversos, tá? O INS 102, porque existem muitos estudos apontando para a possibilidade de alergia, principalmente em pessoas que têm asma,
né? A tartrazina tem sido associada ao desencadeamento de crise de asma, perdão. Então, é um corante que as pessoas olham com o nariz um pouco torcido. Apesar de que, reparem bem, esse é um picolé colorido com tartrazina, um amarelo bastante intenso, estável, bonito, né? Mas a ser usado com precaução. O amarelo crepúsculo, ele tem esse nome de amarelo crepúsculo exatamente por ele ser um amarelo um pouquinho menos intenso, né? Mais fraquinho, assim, lembra mesmo o pôr do sol, né? O sol se pondo, ele fica com uma intensidade, uma tonalidade mais pálida, né? O amarelo crepúsculo é um corante sintético, é um outro azocorante, relativamente seguro, é utilizado não só em muitos alimentos, como nessas jujubas que vocês estão vendo na foto, mas também para colorir comprimidos, né? Em medicamentos são muito utilizados, né? E uma curiosidade, por que se colore comprimido? É para as pessoas que não sabem ler e que tomam muitos remédios. Então, você pode dizer para ela, ó, às 8 horas tem que tomar o vermelho, ao meio-dia o amarelo, tá? E depois, no finalzinho da tarde, o branco, né? Não colore por estética, um comprimido, é a razão, não é diferente, né? Do alimento, que é, em última análise, estética. A azorubina é outro azocorante, repare bem, né? Nós temos aqui o grupamento azo, N-dupla-N, e a coloração é um vermelho bastante intenso, um vermelho bordô, tá? Eritrosina, que é utilizado nas maçãs do amor, tá? Repare que esses compostos, eles são, quase todos eles têm uma grande quantidade de anéis aromáticos, tá? Porque a captação seletiva e a emissão de energia luminosa, né, é muito dependente da presença de duplas ligações conjugadas, alternadas nas moléculas. Então, repare bem que isso é muito comum, nós termos duplas ligações conjugadas, especialmente as de anéis aromáticos em moléculas de corante, né? Então, temos aqui eritrosina, um outro exemplo de corante vermelho. Nesse outro slide aqui, a gente está mostrando alguns azuis. Olha, o carmim índigo, que é um indigoide, né? Nós vemos aqui que a estrutura é diferente, não é um corante, não é um azocorante, é um indigoide, né? Essa estrutura aqui que é relacionada ao índigo, né? O azul índigo. O azul patente, tá? Repare bem que nós estamos lidando agora, nesses 3 casos, aí, com os trifenilmetanos, né? Que é um carbono com 3 fenil ligados nele, né? Que também. E eu acho que para fechar a aula, fica muito interessante vocês compararem o INS 133 e o INS 143, que são o azul brilhante e o verde rápido. São 2 moléculas, então, com colorações completamente diferentes. E se você olhar, qual é a única diferença que existe entre elas é essa hidroxila aqui, na molécula verde. Isso faz com que os orbitais eletrônicos em toda a molécula se distribuam de uma maneira diferente, de modo que os comprimentos de onda que ela absorve, que ela emite, são diferentes. E isso resulta para a gente em uma coloração diferente, né? O mundo do estudo das relações estrutura-propriedade é maravilhoso, é uma ciência à parte, é uma coisa fantástica. Quem dera se eu soubesse muito a esse respeito, eu tenho vontade de estudar, mas eu não me aprofundei. Mas a gente percebe que pequenas modificações em uma molécula pode trazer inúmeros tipos de consequências, né, na atividade biológica, na cor, né, como é o caso aqui, e isso a relação estrutura-propriedade é um mundo à parte, certinho? Eu queria, então, trazer isso para vocês hoje, tá? Exemplificar corantes naturais e corantes artificiais, né? Características como solubilidade, qual que é o pH ótimo, qual que é a temperatura de degradação, etc. Isso é o tipo de informação que nós encontramos facilmente em livros.
Então, eu não quis ser rebarbativo em construir slides cansativos, descrevendo molécula a molécula, né? Ao invés disso, eu preferi trazer os conjuntos de corantes para vocês, as propriedades gerais de cada conjunto e alguns exemplos com suas respectivas fórmulas moleculares. Beleza? Acho que isso aqui vai dar material já para alguma discussão na aula síncrona. Então, me despeço de vocês aqui. Um grande abraço e até breve.